A gente vai começar do ponto de partida biológico, só biologia aqui nesse momento. Histórias que vão retirar a geração da vida por meio de duas pessoas, né? Do homem e da mulher. Então, retirar o homem e a mulher para a geração da vida. Algo interessante é a gente pensar que seria uma magia dois gerar vida em um. Assim como a gente pode colocar aqui o ponto, uma poesia aqui nesse vídeo e dizer que também a multiplicação das nossas células, lembrando, eu estou no ponto de vista biológico, o ponto de partida desse vídeo. A repartição das nossas células, a construção de nossos órgãos vai ser um se dividindo em dois e também gerando a vida. Mas aí, para essas histórias, vamos pensar na geração de seres sem pai e sem mãe. Dois não vão virar um para gerar vida. Eles não têm uma história familiar, eles não têm uma referência para se sentirem dignos de presença. Eles não têm memória. As memórias foram implantadas nesses seres. E logo no começo da vida desse canal, a gente conversou sobre seres sem mãe. Esse é um vídeo, digamos assim, uma continuação depois de muito tempo desse vídeo, seres sem mãe, mas não precisa ter assistido o primeiro vídeo para assistir esse. De qualquer forma, eu vou deixar o link do primeiro vídeo lá no começo do canal Comparando Livros. Se você tiver paciência com a produtora de conteúdo ainda aprendendo a produzir vídeos, eu aprendo até hoje, né? Mas bem verde fazendo vídeos, o link vai estar na descrição desse vídeo no YouTube. Partindo da memória, para esse vídeo, vamos pensar agora o que deve ser para os negros, as negras, os negros, a memória. Lembranças relacionadas à cultura que essas pessoas e nós também assistimos na nossa infância. No primeiro vídeo a gente falou de Frankenstein e de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, Frankenstein, da Mary Shelley. E hoje a gente vai continuar falando desses livros, mas a gente vai acrescentar Ponciá Vicêncio, da maravilhosa Conceição Evaristo. Frankenstein era um médico que não aceita, tem muita dificuldade de aceitar a morte da sua mãe. Como cientista, ele busca encontrar uma forma de não haver a morte, de quem sabe se a morte não existir, quem sabe eu posso dar vida a um ser, a uma criatura. Então, com restos humanos e impulsos elétricos, a gente vai conhecer a criatura. Essa criatura, ela de cara, ela vai ser abandonada pelo Dr. Frankenstein e a sociedade tem medo dela. Ela é diferente, ela é um monstro, porque tem todo um trocadilho de quem é o monstro nessa história. De cara, ela tem uma crise de identidade. E não é só a criatura lá do Frankenstein, daqui do Frankenstein, que tem crise de identidade. A gente vai ter crise de identidade nos dois livros também, tanto no Androides quanto no Ponciá. Em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, a gente tem aí os replicantes, seriam esses androides, que são robôs, mas eles são criados, podem ser criados pela semelhança humana com pele, de modo que, apesar de serem máquinas, dificilmente a gente consegue distinguir a olho nu se são humanos ou não. E esses androides, de certa forma, alguns vão apresentar uma falha, porque vão reivindicar seus direitos, né? E aí o protagonista aqui, que é um policial que se chama Rick Deckard, ele precisa eliminar, né, consertar, que seria um eufemismo para matar esses androides. E esses androides, eles também sofrem uma crise de
Eles foram criados, eles não têm memória, eles não tiveram a memória da infância, eles não têm a ancestralidade. E por falar em ancestralidade, olha, vamos pensar um pouco em uma situação que a gente não tem um ser criado, não. Porque Ponciá Vicêncio, ela foi gerada por 2 seres humanos. Mas pensar Ponciá Vicêncio junto com esses livros me fez pensar que talvez, não necessariamente, a gente pode estar numa história de um androide ou na história de uma criatura, mas dentro da nossa humanidade, de histórias nossas, a gente poder pensar nas semelhanças que a gente tem com esses seres. Até porque questionar a origem, o sentido, questionar a posição que a gente ocupa na sociedade, ou o propósito da vida que a gente está vivendo, não é algo restrito de criaturas e androides, tá? Porque Ponciá vai fazer isso com um recorte interessante, que é um recorte da raça. Se nós, brancos, colonizadores, apagamos a memória de uma população que vem sequestrada de outro continente, talvez a gente esteja criando uma outra condição de identidade que não vai ter as semelhanças, não vai poder ser tratada do mesmo jeito e não vai poder ser pensada do mesmo jeito de uma outra identidade que não tem essas memórias e não tem essa referência. Aliás, a gente pode dizer que mesmo sabendo a sua ancestralidade, no caso a sua origem, né, pai e mãe, Ponciá, ela vive destoada ela vive numa condição de criação social também. Como que existe a criação de um ser social? Assim como existe a criação biológica, a gente, para se constituir como sujeito, a gente é atravessado por essa criação social do que a gente é. Não tem como fugir, porque na hora que eu vou fazer o registro numa faculdade, eles vão pedir um documento, um papelzinho dizendo minha nacionalidade, dizendo quem eu sou no sentido de gênero, que tem toda essa discussão aí, vão me pedir endereço, então eu tenho que ter um ponto de referência, ou seja, essas regras que nós criamos aqui nos atravessam sempre. Então, repetindo, existe uma criação biológica, existe uma criação social. Aqui um pouquinho de função paterna, porque acaba que a nossa sociedade, talvez aí nessa linha patriarcal, em termos de criação, temos, assim, dentro da tradição judaico-cristã, também fomos criados fomos criados por Deus. A origem da criatura, a gente tem aí uma espécie de... O Criador se confunde com o Pai. Os replicantes aqui também estão procurando a sua origem e estão procurando explicações de seu Criador. Nesse caso, assim, uma criação industrial. E Ponciá, tudo vai mudar na vida dela depois que o pai morre e ela vai sair da zona rural de Minas Gerais e vai tentar a vida na cidade. O pensamento de Ponciá é que, dentro da referência que ela tem, aqui a gente já tem uma pessoa com memória, e diferente dos outros, né? Mas dentro das referências dela, existem muitas oportunidades, porque na cidade existem muitos empregos, existem mais pessoas, as coisas funcionam de forma sistêmica. E sim, seria talvez muito promissor, mas quando ela chega lá, a realidade é bem diferente. Nos seus antepassados, a gente tem a escravidão. Só que a escravidão que estava lá atrás, e Ponciá é livre, mas ela é livre? Não, porque ela está sempre amarrada pelos resquícios. Ela carrega na sua memória os resquícios da escravidão. Então, esses seus antepassados e essa também desconexão em termos de raça dos mais antepassados ainda,
vão interferir no destino de Ponciá. Tem um personagem que eu gosto aqui, que é o Luande. O Luande também, ele em determinado momento, dentro das referências e da memória, né, de como ele percebe a estrutura ao seu redor, a vontade dele se sentir, a identidade dele se constituir como sujeito, vai passar pelo desejo que ele tem de ser policial. Ele quer estudar para ser policial. Na cabeça dele, então, caso você tenha lido o livro, fique à vontade para comentar aqui nesse vídeo também. Na cabeça dele, oprimir, né, a situação, o desejo dele e a situação de poder está na opressão. É o sonho dele ser, é a forma que ele aprendeu a ser alguém, se ele conseguir realizar, ele ser um opressor. Mas o melhor que eu mais gostei de Ponciá Vicêncio é a questão ligada a essa memória, a essa raiz. É o que ela guarda de memórias da infância, que a gente vai ver em torno do livro. E o que ela precisa, assim, ela tá em vista de receber uma herança do avô. Que herança é essa? O que o avô, além das memórias, pode deixar de tão valioso para Ponciá? E como que eu gosto é jogar histórias aqui que se relacionam, para você que não leu todas elas ficar curioso e buscá-las. Eu vou jogar uma das minhas preferidas, um conto de Machado de Assis chamado Mariana, que dialoga muito com Ponciá Vicêncio. Identidade, a gente em 2021 a gente conversou durante o ano bastante sobre o não lugar, essa coisa da nossa identidade, da gente se construir como sujeito, e o que acontece também tanto em Blade Runner, né, em Androides, quanto no Frankenstein, é que esses personagens, a criatura e o replicante, eles estão tentando se encaixar, mas eles nunca, por serem quem são, eles nunca vão ser uniformes com os outros, assim como a gente pode perceber dentro da nossa cultura indígenas, trans, que a estrutura, ela acaba não abarcando todas essas diferenças. É que temos o conto Mariana de Machado de Assis, porque Mariana recomendo fortíssimo. Inclusive, caso você tenha lido, tem um vídeo de discussão bem bacana, porque é um dos contos, acho que de Machado de Assis, que mais tem assunto relacionado à identidade, pensando na negritude, que a gente possa conversar. Então a gente tem uma moça que ela é negra, ela é escravizada, só que essa família branca cria Mariana diferente das pessoas semelhantes a ela, que são as pessoas negras, né? Ela não tem a família ali na casa, mas é como se ela cresce nessa casa junto com as meninas brancas dali. Então ela é praticamente da família. E essa frase é muito interessante porque ela é muito comum aqui no Brasil. Em várias, a gente adotou muito isso, e é o praticamente que vai nortear todo o conto de Mariana. Praticamente da família, porque ela tem a mesma educação das meninas, e as referências dela, do que ela já está vivendo, é uma sociedade que não é a mesma da sua cor da pele. Então, óbvio que ela vai se entender como sujeito muito mais próxima dessa cultura branca que ela cresceu. Mas essa cultura branca não vai entender Mariana como alguém igual a eles. Vai ser quase, mas não é totalmente igual a eles. E é quando ela se apaixona por um branco que ela vai perceber isso. Aqui
também nessa autobiografia que eu gostei muito de ter lido da Michelle Obama, a gente vai ver isso acontecendo, né? A Michelle Obama vai narrar sua vida desde a infância, passando pela faculdade, quando ela conheceu o ex-presidente Barack Obama, e a família dela vai ter, já ela ainda criança, a família dela vai ter uma ascensão econômica, uma família toda negra, vai ter uma espécie de ascensão econômica e vai ter oportunidade até da Michelle e acho que o outro irmão dela, um irmão ou dois, ou um primo, eu não me lembro agora direito, mas eles vão estudar numa escola que não é comum ter negros nessa escola, é uma escola muito boa, com uma qualidade superior às escolas que as pessoas negras frequentavam lá nos Estados Unidos, de grande maioria negra, mas isso também gera esse não lugar entre ela, tá, e o irmão e os primos, tá, que estavam, eles vão meio que se distanciando. Então é um não lugar, né, é algo que tem que existir como singularidade, mas que não vai estar em grupos majoritários específicos. Vou deixar aqui, quem fala muito bem sobre isso é o professor Silvio Almeida, que escreveu Racismo Estrutural. Eu vou deixar um vídeo aqui, caso vocês queiram assistir, quando ele fala de um livro que eu não tenho aqui, eu tenho vontade de ler, que é As Almas do Povo Negro, de W.E.B. Du Bois, e ele vai dizer, pelas palavras do Silvio, que depois que a gente tem aí as Américas o fenômeno da colonização e o fenômeno da diáspora africana, a alma do povo negro vai ser sempre uma alma cindida, uma alma repartida. E olha aqui, o abandono do pai ou do criador, que a gente parte aqui de Frankenstein e do Android, Sonho com Ovelhas Elétricas, essa sensação de abandono, essa necessidade de que sentimos a falta do cuidado que deveríamos ter, da explicação do nosso papel no mundo. O que é isso, né? O professor Renato Nogueira, que tem um canal aqui no YouTube, e também ele tá em vídeos no YouTube em vários canais, eu recomendo muito, tem um livro dele que eu amei mesmo, que o título é Porque Amamos. Eu recomendo esse livro, eu li em formato digital, ele é incrível pra gente pensar o amor em diversas culturas, para além das culturas eurocêntricas, né? E o professor Renato Nogueira, ele dá ele fala uns dados muito interessantes. Eu vou deixar também o link caso vocês queiram assistir mais detalhes, que é sobre a realidade dos negros aqui no Brasil e a realidade também das pessoas de modo geral aqui no Brasil com relação à paternidade. Se a gente fala em abandono e paternidade aqui na historinha, né, a gente pode fazer associações com a nossa realidade, que é o que a gente gosta de fazer aqui no canal Comparando Livros. Então, lá ele vai dizer, por exemplo, como que existe dados que comprovam um grande número de ausência de registros de paternidade. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um agravante, que é o número de mortes de jovens homens negros. E aí eu acho que eu nem vou falar se a gente atravessar a questão de gênero nisso aí, tá? Porque deve ser ainda pior. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase de Jana Corso e Mário Corso. As referências vão estar aqui embaixo no box de descrições, que fala sobre, aí abrangendo para todos nós, independente de raça, é que quem nos criou ou quem nos gerou sempre vai nos frustrar, né? Então a frase é, para eu ler direitinho, um pai, ou eu posso estender aqui para os pais, sempre serão considerados insuficientes, ou quem nos criou, tá, gente? Pois dele esperamos o impossível, certezas, garantias, que tenha a envergadura necessária para aplacar nossas inquietudes e sufocar nossos medos.